Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil, e aqui é o lugar certo. Hoje é o Wesley dos Santos que traz para nós a pergunta de hoje, que ele fez em duas partes, ou duas perguntas que a gente consegue responder numa única ocasião. Wesley diz para a gente o seguinte: tenho duas perguntas. Qual é a relação da Cabalá com a astrologia? A Cabalá autêntica usa a astrologia como ferramenta? Essa seria a primeira parte ou a primeira pergunta do Wesley. E a segunda é: a numerologia também é uma ferramenta da Cabalá autêntica? Obrigado. Então, ele está perguntando se astrologia e numerologia fazem parte da Cabalá autêntica. A resposta é não. De jeito nenhum. Você vai ver aí pela internet muita gente combinando essas coisas, mas quando que eu combino duas coisas? Quando eu não sou muito especialista nenhuma e nem na outra. Quando eu não entendo muito de uma ou da outra, ou entendo muito de uma e estou agregando algum valor com outra coisa que não é suficiente para eu trabalhar somente com uma delas. Entendeu? Veja, e não é só isso também. A própria proposta da Cabalá ela é diferente de todas as outras áreas do esoterismo, como eu sempre falo. E isso daqui não é visão de seita da minha parte, querendo dizer que eu tenho a verdade e todo o resto é diferente. Não é isso, não. Quem estuda com a gente, quem estuda a Cabalá autêntica, sabe muito bem do que eu estou falando. Quem começa a entrar em contato com a Cabalá autêntica, imediatamente percebe que é completamente diferente de tudo que a gente já viu. Eu não estou dizendo que a astrologia, a numerologia e outros aspectos ou conhecimentos esotéricos são descartáveis, não têm valor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, nem positivo, nem negativo, com essas outras áreas do esoterismo. O que eu estou dizendo é que a Cabalá, e quando a gente fala sobre Cabalá, a gente fala sobre Cabalá autêntica, o objetivo dela é completamente diferente desde o início. Exemplo simples aqui. Quando a gente trabalha com astrologia, ela é uma forma tanto de previsão do futuro, quanto de análise, por exemplo, da personalidade da pessoa de quem se faz a carta astral ou o mapa, certo? Você sabe que se a pessoa nasceu numa determinada região, num determinado momento, é possível calcular as tendências que essa pessoa tem. A mesma coisa acontece com a numerologia. Você vai utilizar a numerologia para analisar, sei lá, o nome da pessoa, e isso vai dar uma combinação de números quando você substitui as letras por números, e isso vai trazer as características daquela pessoa. Em termos simples, é isso que acontece. Outra coisa é, de repente, fazer algum tipo de previsão para aquela pessoa com essas características, seja através da astrologia ou da numerologia. Determinadas situações, pessoas que vão se relacionar com você, o nome que você deve dar à sua empresa, o objetivo das empresas, o objetivo dos seus empreendimentos, etc, etc. Ora, por que é que o ser humano vai recorrer a esse tipo de ferramenta? Por uma questão muito óbvia, positiva e muito lógica. Para poder se dar melhor, para poder não se dar mal, para poder se sair bem nas suas empreitadas. Seja o começo de um relacionamento, seja a abertura de uma empresa, seja uma tomada de decisão importante. Não tem nada de errado com isso. Ok? Se eu quero tomar uma decisão importante, seja ela qual for, e eu sei que existe uma ferramenta, eu acredito que aquela ferramenta pode não só prever os desdobramentos das minhas decisões, como entender a partir de quem eu sou, se aquela decisão e o novo cenário que aquilo vai produzir vai ser positivo ou negativo para mim, se eu acredito que isso é verdade, não utilizar isso seria sinal óbvio de falta de inteligência. Se eu acredito que é verdade, se eu acredito que existe essa possibilidade, eu deveria usar. Por quê? Porque eu estou agindo da melhor maneira possível para poder ter sucesso naquilo que eu quero. E qual é o problema com isso? Nenhum. Agora, quando a gente fala de Cabalá, a Cabalá não tem nada a ver com isso. Nada. A Cabalá não vai se preocupar em nenhuma forma em descrever as suas tendências, nem de prever o futuro. Porque o objetivo da Cabalá não é fazer com que as pessoas vivam mais confortavelmente, com que elas evitem problemas, com que elas se afastem do sofrimento e nem muito menos com que elas tenham sucesso nos seus empreendimentos. Porque todas essas alternativas que eu estou apresentando aqui são coisas desse mundo. Veja, quando a gente usa
a numerologia, a astrologia, o tarô, ou qualquer outra coisa, para fazer algum tipo de previsão ou para ter o autoconhecimento, a gente está falando da nossa vida material. Ah, você é uma pessoa mais impulsiva? Você é uma pessoa mais planejadora? Você é alguém com mais capacidade de relacionamento, de liderança? Você é uma pessoa que tem mais capacidade de execução? Não importa, eu estou falando da minha vida material. Você vai se dar bem se você fizer isso ou se relacionar com aquela pessoa? Você vai se dar mal se fizer aquilo e se relacionar com aquela pessoa? Sobre o que está acontecendo aqui? Sobre o que versa essas análises? Sobre a nossa vida material. E a Kabbalah vai tratar somente da unificação da criatura com o Criador. Então, não importa para a Kabbalah se você vai ganhar ou perder dinheiro. Não importa para a Kabbalah se você vai se relacionar bem ou mal com aquela pessoa que você conheceu agora. Não importa para a Kabbalah se você é rico ou pobre, se você vai enriquecer no meio do caminho ou se você vai empobrecer no meio do caminho. A única coisa que importa para a Kabbalah é que você se reconecte com a fonte. Então a Kabbalah nunca vai apontar nessa direção, nunca vai fazer nenhum tipo de previsão nem análise da pessoa. Agora, eu sei que em algum momento vão surgir aí os detratores, né? O pessoal que vai falar, não é bem assim, porque existe um negócio chamado gematria na Kabbalah, que é uma espécie de numerologia. Pois é, se você conhece gematria como numerologia e acredita que a aplicação da gematria é a mesma aplicação que a numerologia pitagórica, talvez você conheça de numerologia pitagórica, mas você não sabe o que é gematria. O que está por trás da gematria não é simplesmente entender quando você pega um texto, um número ou um nome de uma pessoa e converter as letras em hebraico em números para poder fazer uma análise do que é que aquilo significa. O que está por trás da gematria é descobrir a fonte ou a raiz daquele acontecimento, o porquê que aquilo ali aconteceu e de que maneira aquilo pode te reconectar com o Criador. Só isso. Reconexão com o Criador e nada mais do que isso. A Kabbalah só tem este objetivo e todo o resto que você vê associado a Kabbalah é bullshit. É coisa de gente que não conhece Kabbalah ou estudou Kabbalah aí nas ordens esotéricas, falando sobre os autores europeus e não tem a fonte autêntica e verdadeira da Kabbalah. Tá bom? Então, não tem nenhuma relação nem da astrologia, nem do tarô, nem da numerologia, nem de nada disso com a Kabbalah, nem do Búzios, nenhum tipo de previsão. Ok? Porque não é o objetivo. Por isso que eu digo que a Kabbalah é muito diferente de tudo que a gente já viu. Agora, entendam que eu não estou desfazendo de nada, de ninguém, de nenhum conhecimento. Eu só estou apresentando para vocês aquilo que a Kabbalah é e de que maneira ela é distinta de tudo que a gente já viu. Ok? Como eu sempre lembro, na descrição desse vídeo aqui tem sempre alguma coisa para você, alguma indicação para você começar a estudar com a gente. E acima de tudo, enviem suas perguntas no comentário. Faça um comentário a esse vídeo, fazendo as suas perguntas para que a gente possa continuar juntos construindo esse programa Kabbalah em 10 minutos.